Yeah. Todo Maracanã, como você está falando, a 777 vem sendo atuante com isso. De novo, mostrou seu desconforto lá na forma como vem conduzido, né? De 6 ou 7 vezes colocaram lá o provisório, lá o temporário, a tá concessão tendo aquela temporária. sacanagem, política que o Brasil não aguenta mais, que o Brasil não aguenta mais o nojo dessa política, essas coisas feitas por baixo do pano, essas coisas feitas de forma sorrateira, de forma que seja interessante para apenas um grupo ou algumas pessoas. Então, o que estão fazendo com o Vasco, eu queria até que você ilustrasse exatamente o que aconteceu ontem, né? O Vasco entrou com uma reclamação, com um questionamento. E que seria ontem pro TCE lá, /governo, se entenderem, né? Seja pela anulação da licitação, seja pela continuidade. Ou pela marcação. E mesmo todo mundo entendendo quais são as inconsistências, quais são os pontos para se debater, ontem, de novo, né? Se eu não me engano, o nome da conselheira é Mariana Wilemann. Ela é do Tribunal de Contas do Estado. Isso. Acho que sim, tenho quase certeza que sim. Mas o nome dela é Mariana Wilemann. Ela pediu vistas do processo e pediu 1 semana de prazo. Pois é, essa ganhação de tempo, isso é uma coisa que... Por que a gente reclama disso? Obviamente que para quem precisa ler e estudar o processo, precisa de tempo, realmente. Ninguém é idiota aqui. Mas o problema é que esse processo está sendo arrastado. E ganha-se tempo, e estoura-se prazo, e aí alguém vai lá, alguém, quando eu digo é o governador, aí ele vai lá e caneta e dá mais 6 meses para o grupo que está lá administrando muito mal. E essa questão da licitação propriamente dita, antes de você falar da Mariana, é o seguinte, licitação, ela acontece de algumas maneiras. Uma maneira é através do tal do pregão. O que é o pregão? Só vale o menor preço. Então os envelopes são todos fechados, você vai vender algum determinado produto para alguma instituição pública. Critério financeiro, né? Critério financeiro apenas. Isso. E o menor preço vai ganhar, os envelopes estão fechados, vai lá, o Marques botou o dele, cobrou R$10, eu cobrei 11, você aí que está de casa cobrou 12, o Marques que cobrou 10, na hora de abrir o envelope ele foi o mais barateiro, ele ganhou. Isso é um tipo de licitação, talvez seja mais honesta. Por quê? Talvez. Porque aqui é Brasil, né, meu irmão? Então o Marques pode combinar comigo e pode combinar com você. Você já sabe que tu tá dando 12 e que eu vou dar 11 e eu sei que tu tá dando 12 e nós dois sabemos que o Marques tá dando 10. Deixando claro que isso que ele tá falando de ser exclusivamente critério financeiro acaba acontecendo muito com relação à compra de material, a fornecimento de material, não envolve serviço. Esse é um tipo de licitação que é o menos provável de dar merda, que eu digo de conluio, de conchavo. A não ser que os estejam participando, estejam assim combinados. Uma hora ele ganha, outra hora eu ganho, outra hora você ganha. Então, isso é um tipo de licitação. E outro tipo de licitação é só com a parte técnica, que na verdade esse aí é o mais propenso a ter sacanagem. Por que eu digo isso? Porque aí quando fala técnica, eu que vou contratar o serviço, eu vou contratar 3 agências de publicidade. A sua, A, B e C. A minha e a dele. A, B e C. E aí, eu defino quais são os critérios técnicos. Eu conheço quem são os concorrentes, eu já sei que a tua tem um cara que estudou em Harvard, que é o cara que vai fazer a criação publicitária. Eu sei que a dele não tem esse cara, eu sei que a outra não tem esse cara, e eu boto no critério técnico que a agência que ganhar, ela tem que ter um cara que estudou em Harvard. Então, eu faço a sacanagem desse jeito. E a terceiro tipo de licitação é a que entra técnica mais preço. Híbrida, ou seja, né? É a híbrida. Ela tem o peso do preço e ela tem o peso da técnica. Mas se eu sou safado e quiser te sacanear, ou sacanear quem estiver concorrendo, eu coloco um peso maior para A ou para B disputa.
Ou seja, eu posso falar assim, ó, 70% do preço da minha decisão vai valer da parte técnica. E da parte técnica eu quero que tenha o fulaninho que estudou. Já traz para a realidade do Maracanã esse número. Essa realidade do Maracanã, eu não estou dizendo que essa é uma licitação fraudulenta. E não estou dizendo que a sacanagem está exposta. Mas dessa forma que está sendo feito, é muito fácil de você dar a vitória para quem você quiser. E aí, qual foi a técnica que o governo exigiu? Né? Que o clube... Primeiro, é um cenário híbrido, né? Só para explicar. É o cenário híbrido. Isso. Tem a grana e tem a parte técnica. Aí o financeiro tem peso menor, a técnica tem um peso maior, mas eu boto na técnica que tu tem que jogar 70 jogos no Maracanã. Ora bolas, o Vasco não vai jogar 70 jogos no Maracanã. Nenhum clube sozinho. Nunca sozinho. Nem dois clubes, né? Exatamente. Aí Flamengo e Fluminense se juntam, eles jogam 70. Já eliminou o Vasco, filho. Já eliminou o Vasco aí. Porque essa aí tem peso 7, a outra só tem peso 3, a do dinheiro. Mesmo o Vasco vindo com uma proposta arrasadora, porra, tirou onda o Vasco. Tu joga 70 jogos, Vasco? Botafogo joga, não tem Engenhão, não vem junto, o Vasco tá sozinho contra a Fla-Flu. Então vai perder. Então é muito difícil, sabe? É bom deixar isso bem claro para que a gente possa entender como esse jogo de xadrez está sendo jogado, é ou não é? É. E você falou tudo, cara, explicou bem, foi bem didático, e o cenário do Maracanã é esse, é 60-40, né, para dar o peso, o critério técnico eu nem tem sei, 60%, mas eu só sei que tem técnica e preço. O critério financeiro tem 40%, e como ponto principal do aspecto técnico é que o clube tem que jogar 70 jogos. Então colocou uma covardia na Maracanã, parada, uma covardia, porque se você tá falando que o ano inteiro tem 52 semanas... É isso ou eu tô errado? É. O ano inteiro tem 52 semanas. Aí você tira o mês de janeiro, que é férias, ok? Dezembro, né? Dezembro, que é férias. Você tira o mês de dezembro, que é férias, e janeiro começa na metade, talvez? Não começa na primeira semana? Ou seja, 45 semanas. Então você só tem 45 semanas. Porra, 45 semanas, se tu botar 50 jogos de obrigatoriedade, você tá dizendo que toda semana vai ter jogo no Maracanã. Você precisa de mais? Você precisa de mais para ter um estádio muito bem utilizado? Porque lembre-se que além desse um jogo por semana, você vai ter outros eventos, cara. E aí você está usando um equipamento público que foi pago com dinheiro público e você vai estar utilizando muito bem esse equipamento. Uma vez por semana vai ter jogo lá. Nada impede que o Vasco possa permitir que o Flamengo jogue, que o Fluminense jogue. Então, quando você exige os 50 jogos do Vasco, você viabilizou para o Vasco e você não proibiu que os outros clubes joguem. E aí você vai ter aí 70, 80, 100 jogos no ano no Maracanã. Não tem otário aqui não, pô. E que, inclusive, isso está em linha com o que o governador falou, né? Quando ele disse que o Maracanã ele tem que ter uma finalidade muito mais esportiva do que de entretenimento. Esse racional que o Luiz desdobrou bem agora, quando a gente fala de 45 semanas no ano, se a gente tiver 45 jogos no Maracanã no ano, um por semana, eu acho que é indiscutível que a finalidade esportiva está garantida. Até porque, e aí se eu não estou enganado... O equipamento público está sendo bem utilizado. Se eu não estou enganado, na licitação, no mesmo documento que diz sobre ter 70 jogos no mínimo, diz para não ter mais do que 12 eventos de entretenimento, se eu não me engano, ao longo. Ou seja... Um por mês. Eu vou manter os 12. Não vou mudar os 12. Um evento se os 70 virarem 45, vai me desculpar, governador, mas você ter 4 vezes mais jogos do que o entretenimento, e aí vamos dizer que o entretenimento é um por mês, bem colocado. E que, inclusive, quando se fala de 12 no ano, você pode pegar esse mês ocioso do Maracanã, em vez de você fornecer para peladas de final de ano, para jogos de final de ano, monetiza o Maracanã, coloca 2 eventos grandes nesse período disso. Você já vai matar dos 12, você já mata 2 no período ocioso, você vai trazer receita para o estádio, o que danificar de gramado alguma coisa, tem mais do que tempo hábil, porque não está no calendário corrente, está no intervalo do calendário. Então você tem uma série de benefícios que hoje, vai me desculpar, dá um intervalo, dá um recesso do calendário, o Maracanã ele é fornecido para peladas de final de ano, para jogo... Para jogo olha de não só, sei o quê, jogo das estrelas. Nada contra as peladas de final de ano, Marques, até porque
eu já joguei 4 vezes no Maracanã. Mas que não pode ser em detrimento de um grande evento. Eu já joguei 4 vezes no Maracanã, essas tais peladas. Já joguei pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, já joguei pela Rádio FMD, pela extinta Rádio RPC. Eu já joguei 4 vezes no Maracanã, não tenho nada contra isso. Agora, usar esse argumento que ele está usando para literalmente eliminar o Vasco, isso é uma sacanagem. Você não está sendo justo, não é com o Clube de Regatas Vasco da Gama, não. Você não está sendo justo com o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o cara que também vota em você, governador. É só isso. É isso. Então, indo no contraponto de toda a parte que ele está falando de dentro do campo, eu acho que a 777 vem com uma postura com bastante afinco nesse episódio, segue em cima. Então, me parece que eles pediram para ter acesso ao processo o tempo todo e que isso também foi vetado. Isso. Né? Tá tudo sendo feito da maneira feia que a política brasileira sempre agiu. Então, é uma condução que... Foi o que ele falou, não tem ninguém afirmando de fraudulento, não tem ninguém falando nada, mas é uma condução cinzenta. Não, é uma condução desconfortável. E quando a gente olha... isso acontecendo dentro do Brasil, quando a gente olha isso acontecendo dentro do Rio de Janeiro, que tem todo o histórico que tem, eu acho que a gente tem todos os elementos para se preocupar muito com a forma como isso é conduzido. E a gente tem todo o direito, sobre isso que você falou, a gente tem todo o direito de estar desconfortável na situação e tem todo o direito de ficar com a pulga atrás da orelha. Enquanto cidadão. Porque somos cidadãos e somos contribuintes, acima de tudo. Então, quem está falando aqui não são só os vascaínos, não. A gente, como cidadão, quer, não só nesse episódio da licitação, como em qualquer um outro, a gente quer transparência, a gente quer lisura, a gente quer correção, que eu acho que é isso que se espera, né, cara? Eu acho que o Brasil, se fala tanto que todas as esperanças que a gente acaba esperando ter do Brasil passam por isso, em a gente ter a boa-fé de que as coisas podem acontecer de forma transparente, né, cara? E não de forma cinzenta, como isso acaba se desenhando, né? Quando se fala de 3 adiamentos, 3 concessões temporárias, desde 2019 acontecendo, desculpa, não dá para encarar isso como normal. Não é e a normal. última acontecendo em outubro, como aconteceu, eu acho que quando você adia 6 meses, você está dando a entender que nesses 6 meses você vai olhar aquilo para que não se adie de novo. E a sensação que a gente tem, que se não é o Vasco nessa, a gente tranquilamente agora no final de abril ia ter mais uma postergação, ia ter mais uma renovação temporária, e a gente ia ver de novo pela 7ª, 8ª vez isso ser barrigado, já que me parece que as pessoas, de fato, não olharam nada ao longo desses 6 meses. Se não é o Vasco, cara, isso ia passar batido de novo. Sem dúvida alguma. Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com 7 casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacarepaguá, Bangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve novas casas no Shopping Boulevard Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, @Gigante Nordestino, e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no Gigante!